Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica assinala este domingo o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Comunicar a família é o tema proposto pelo Papa para esta jornada. Um tema que vai marcar também os comentários aos textos da Bíblia que fazemos em cada sexta-feira neste programa, hoje contando com a presença do Padre Nélio Pita e do Padre Robson Cruz, párocos em Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Dia Mundial das Comunicações Sociais, domingo em que se celebra também a Ascensão de Jesus. Três textos que, por certo, se referem sobretudo a esta celebração deste domingo, a Ascensão. O que é que a Igreja recorda, Padre Nélio, com esta festa? Em poucas palavras, podemos pensar no mistério da encarnação como um mistério no qual Deus se faz homem. É um movimento de descendência. Deus que se despoja, que, como diz São Paulo, não se vale da sua condição divina, mas torna-se igual aos homens, menos no pecado, que partilha a identidade dos homens. E depois deste movimento de descendência e de permanência com os homens, há, digamos, um último movimento que é um movimento de subida aos céus. Jesus é elevado aos céus. E neste mistério da ascensão de Jesus aos céus, a Igreja vê como um sinal, como primícias da nossa própria subida ao céu. Também um dia haveremos de morrer, ressuscitar e estar em comunhão com Deus e com os irmãos que já partiram para a casa do Pai. As leituras de hoje, particularmente a primeira leitura e o Evangelho, apresentam perspectivas diferentes, mas complementares da ascensão de Jesus. Mais do que, digamos, descrever o fenómeno em si da ascensão, porque não se pode definir, é um mistério, aparece mais sobre as consequências. Afinal, como é que vai ser agora? Afinal, quem é que vai liderar este grupo? Afinal, qual é a nossa missão agora que Jesus não está presente? E isso deixa uma interrogação. O corpo de Cristo que sobe ao céu é ou não é um corpo que também se transforma, de outro modo, na Igreja, no grupo dos discípulos? Isto é, o grupo dos discípulos passa a ser a presença física, real e histórica do Cristo que subiu aos céus. Padre Robson, de que forma é que os textos se referem a este acontecimento logo nos primeiros anos do cristianismo? Vamos lá ver, nós temos uma tradição que fala da ascensão de Jesus ao céu e, portanto, se trata de um movimento em que o Verbo eterno volta à glória do Pai. É curioso porque, por exemplo, os Atos dos Apóstolos, tem o texto que nós vamos ler neste domingo, fala-nos que aquilo que os apóstolos percebem no Monte das Oliveiras não é propriamente esse movimento de subida como um movimento físico, mas que uma nuvem subtrai Jesus à presença. No Evangelho de Lucas, do mesmo autor, não é? Mas na parte do Evangelho, fala-nos que Jesus sobe aos céus, não é? Numa atitude de bênção, a tal bênção que tinha sido interrompida quando Zacarias tinha ficado mudo no início do Evangelho. Não é? O Evangelho de Marcos, por sua vez, não é? Fala de que Jesus senta-se à direita do Pai. É certo que é, digamos, uma adenda talvez a edição primitiva do Evangelho de Marcos, não é? Mas que aí Jesus acompanha a ação da Igreja, não é? Confirmando a palavra com sinais e com milagre que acompanham. Repare, aquilo que a Ascensão celebra não é uma ausência, não é uma despedida, mas uma nova forma de perceber a presença. A imagem da nuvem nos aparece no livro do Êxodo, capítulo 40, quando se fala que no tabernáculo, que era o santuário do deserto, né, o povo percebia a presença de Deus quando, reunidos em oração, descia uma nuvem misteriosa, não é? E eles sabiam que Deus estava presente, embora não seja um acesso pelos sentidos. Não é algo que se vê, não é algo que se ouve com uma voz sonora, não é algo que se pode palpar, mas é uma presença que se atesta. E a Igreja vai caminhar no tempo assim, ou seja, percebendo esta presença, digamos, através de uma nuvem, que não é uma evidência, é um caminhar na fé, não é uma visão completa, como a visão beatífica, mas se trata da certeza de afirmar uma presença. Mais ainda, Jesus glorificado não é apenas um ausente que está a ver o que acontece,
é de facto aquele que promete que estará conosco todos os dias até ao fim dos tempos. E antes de continuar esta análise enfim, a este acontecimento que hoje se recorda, que neste domingo se recorda, a ascensão de Jesus ao céu, vamos ouvir o texto do evangelista São Marcos, no capítulo 16, onde é precisamente referido esse acontecimento. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão mal nenhum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Padre Robson, que relevância tem o facto de, antes desta despedida, ou que é uma afirmação de presença, como há pouco referia, é precedida do mandato, ide por todo o mundo e anunciai. E a Igreja agora vai se definir pela missão, ou seja, ela não se define apenas pela memória, por guardar a recordação dos atos e das palavras de Jesus, mas por este mandato concreto, não é? Ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. E esta palavra de Jesus, e que depois age até de nível sacramental, fala sobre a importância do batismo sacramental, não é? É a oferta definitiva de salvação. Ou seja, esses 40 dias, digamos, de instrução, de comer em conjunto. O vocabulário, nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos, até é um vocabulário muito concreto, diz que Jesus come com sal. Portanto, Lucas escolhe uma palavra em que significa um vocabulário de aliança, não é? À volta desta instrução de Jesus, trata-se de preparar a Igreja pela missão. A Igreja ou é missionária ou não é a Igreja de Jesus, não é? E é isto que está aqui, claro, digamos, bem assente. Portanto, a Igreja vai se definir pelo seu envio. E na promessa deste envio, não é? Eles têm apenas como garantia que é o próprio Senhor que garante a eficácia da palavra com os sinais que lhe aprouver em determinado tempo edificar, não é? Padre Nélio, é este dever do anúncio que faz deste domingo o Dia Mundial das Comunicações Sociais? Esta mensagem? Sim, é muito interessante que, associando esta festa da Ascensão à mensagem do Papa, eu gostaria de dizer o seguinte antes, é que nós vivemos num tempo em que o tema da ascensão, mas a ascensão social é muito importante. As pessoas vivem obcecadas com subirem na carreira, ganharem prémios, estarem em lugares de destaque. E tudo isso é legítimo desde que os meios sejam proporcionados aos fins. Quando para subir se rebaixa o outro, evidentemente que isto não é um comportamento aceitável, sobretudo para um cristão. E é curioso que esta tendência verdadeiramente humana também está na Igreja. O Papa, por exemplo, refere-se muitas vezes à atitude carreirista que pode haver no seio da Igreja. As pessoas que procuram fazer da vida, da Igreja, uma carreira para ter lugares de destaque. Não é este o espírito do Evangelho. Ascender aqui significa colocar-se ao serviço do outro. Significa, e a missão da Igreja está de uma forma muito explícita no Evangelho de hoje, é anunciar por palavras, mas também por atos, isto é, por gestos, fazendo as obras que ele fez, portanto, continuando a sua obra salvífica no seu sentido total. E esta dimensão de ajudar o outro, que é o trabalho da Igreja, através da palavra e do gesto, digamos, fundamental. Levantar o outro, do outro caído, do outro que está marginalizado, associando à mensagem do Papa para as comunicações. O Papa fala da família como uma escola
em que se ensaia a comunicação. E nós sabemos que nas famílias é o lugar por excelência onde se expressam os sentimentos. E claro, não é só por palavras, nós vemos a relação de uma mãe com um bebê. Essa relação não tem palavras, mas a mãe comunica com ele. Comunica com um olhar, com um sorriso, o bebê, por sua vez, comunica com um gemido. Tudo isso é compreendido. À medida que a criança vai crescendo, ela vai, digamos, ganhando outra capacidade de se relacionar e de se exprimir. E se tiver um contexto, digamos, de liberdade, não de repressão, é capaz de aprender a dizer aquilo que está dentro de si. E compete aos pais, digamos assim, ajudar a criança a que seja correta na sua linguagem. Uma pessoa é tanto mais madura quanto maior for a sua capacidade de se relacionar e de falar com os outros. E essa capacidade é adquirida na família. Uma coisa que eu gosto muito de ouvir, e penso que todos nós estamos nestas áreas, ouvimos, é quando, por exemplo, alguém já com alguma idade fala da vida da paróquia ou a vida do movimento e diz o seguinte: nós éramos como uma família. Nós víamos como uma família, nós nos entendíamos bem, nós partilhávamos tudo, nós não precisávamos dizer às vezes que já sabíamos o que é que o outro precisava. Ora, fazer da Igreja espaços onde se ensaiam formas de comunicação que elevam o outro. E o Papa, por exemplo, nesta mensagem faz referência, por exemplo, às pessoas com deficiência. Isto é, mesmo o outro que é excluído neste mundo, porque não é eficaz, não é útil, que na Igreja seja entendido ou visto como irmão. Portanto, a linguagem que não humilha, mas que promove e eleva o outro. Antes de continuarmos nos textos, perguntava-lhe, Padre Robson, esta temática da comunicação social, de que forma determina uma ação na sua paróquia, por exemplo, não é? Há uma expressão que vem na mensagem do Papa que eu acho muito bonita, né? Porque o desafio da mensagem é, partindo daquilo que é a compreensão da família, todos os profissionais e todos os agentes da comunicação têm de aprender a narrar, diz o Papa, não é? Ou seja... Uma nova forma de narrar. A nova forma de narrar. E para o Papa, narrar não é apenas o informar o episódico, o extraordinário, que nós sabemos que numa sociedade fragmentária é aquilo que consegue maior audiência. Portanto, a informação, o escândalo, o último grito, digamos, na notícia. Mas é sobretudo, e o Papa diz concretamente, significa compreender as vidas numa grande trama unitária, onde cada voz é importante e o todo delas, não é insubstituível. E eu acho que esta grande aprendizagem, né? Nós estamos muito habituados, se calhar, pelo estilo de sociedade que temos, né? Um jornalismo do episódico, do indignação, etc. E precisamos reaprender a contextualizar as coisas, a ver isso num grande projeto de unidade. E a família é, de facto, uma matriz que nos ajuda como lá chegar. Não? O primeiro laboratório da comunicação, não é? Que de facto também o é. Avançamos na análise a textos da Bíblia que se escuta neste domingo. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Estamos aí diante de comunicação também, Padre Robson. Uma comunicação muito explícita. Lucas coloca a glorificação de Jesus num período alargado de 50 dias. Né? Ao fim de 40 dias é glorificado, subindo aos céus. Ao fim de 50 dias envia o dom do Espírito Santo. É curioso porque esses 40 dias são dias não apenas do estar com, e portanto que Jesus toma a refeição com os seus discípulos, mas são 40 dias de instrução, de ensino. E podemos prever que esses 40 dias significa, por um lado, a validação messiânica de Jesus, ou seja, que as suas palavras e a sua obra, como o Jesus de Nazaré na sua vida pública, né, fazem parte do desígnio de salvação, onde Deus manifesta a nova dinâmica do reino de Deus, a releitura do Antigo Testamento, ou seja, capaz de situar a experiência do encontro com Cristo à luz da própria história, onde o Antigo Testamento é o paradigma principal para o compreender, e ao mesmo tempo capacitar os discípulos, né, para o testemunho. E o testemunho significa exatamente a realização das esperanças de Israel. Né? E isso mostra que exatamente a glorificação de Jesus chega no termo daquilo que nós diríamos seja, de alguma forma, Jesus concede à Igreja, não é? Ela ser um instrumento da sua ação no mundo.
40 dias de ensino, 40 dias do viver com, não é? De tomar a refeição em conjunto para celebrar a aliança. Não é? E com isso Jesus pensa a igreja de uma forma muito concreta. Ela não é um lugar onde a gente vai prestar culto. A igreja é uma dinâmica de missão, não é? Que responde em obediência ao mandato de Jesus, não é? Que é anunciar o reino de Deus, não é? E mostrá-lo já presente na dinâmica do Espírito. Não é? Padre Nélio, o seu comentário a este texto? A propósito do lugar, claro, simbolicamente entendendo, é interessante que Lucas coloca Jesus a caminhar, a subir para Jerusalém. E depois a palavra Jerusalém, a referência à Cidade Santa, nesta leitura aparece pelo menos duas vezes. E diz que Jesus pede que fique em Jerusalém até a descida do Espírito Santo e depois diz Jesus, vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em todas as partes do mundo. É muito interessante porque Jerusalém é a capital, mas é o lugar onde Jesus se manifestou, onde padeceu a paixão, onde morreu e onde ressuscitou. E os discípulos não podem virar as costas a Jerusalém. A tentação dos discípulos é ficar a olhar para o céu, muitas vezes, ou virar as costas e dizer que paixão e morte, como Jesus, custa, é melhor deixar para outra altura. Mas este é o caminho que Jesus nos indica e é um caminho que não há alternativa. É precisamente a ida para Jerusalém que nós somos convidados a assumir como seguidores de Jesus. Passamos à análise da segunda leitura, da Carta de São Paulo aos Efésios. Padre Robson, a este acontecimento da ascensão de Jesus, há neste texto uma afirmação, enfim, da omnipresença de Deus, tudo submeteu aos seus pés, e Deus pô-lo acima de todas as coisas. E que a glorificação de Jesus, no fundo, é a própria consumação do primeiro ato criador de Deus, não é? Nós professamos no credo, não é, que todas as coisas foram criadas por esta contemplação do Pai, que o Pai faz do seu próprio Filho, e, portanto, por Ele todas as coisas foram feitas. Mas agora, pelo próprio Cristo, todas as coisas são redimidas e, portanto, que está inscrito no dinamismo da criação, na sua evolução, no seu termo, não é? Esse desejo, não é, de chegar a esta plenitude de que Jesus ressuscitado é o próprio modelo. Não é? E nós somos convidados a ir discernindo isto, e é curioso, porque a glória não é apenas aqui afirmada a glorificação de Jesus, mas é que, de facto, Paulo reza, muito concretamente, para que Deus dê um espírito de sabedoria e de revelação. No fundo, trata-se não apenas de saber que as coisas aconteceram, mas uma capacidade de discernir nos acontecimentos concretos do mundo, não é? Como esse dinamismo novo que nos projeta para o futuro da glória já está inscrito dentro da nossa história. Por que razão? O autor deste texto teve necessidade de afirmar à comunidade de Éfeso esta certeza? Por um lado, porque nós sabemos que os movimentos da comunidade já começavam, muitas vezes, seduzir-se um bocadinho pelas filosofias, digamos, do mundo greco-romano de então, não é? Por outro lado, a comunidade também começa a tomar consciência das suas próprias limitações, ou seja, eles conhecem o que é o pecado, o que é a traição, o que é a deserção à sua volta. E quando Paulo diz que isso não se vê apenas pelos olhos, mas obriga ao discernimento interior do coração, significa: nunca percam de horizonte qual é a vossa meta. A vossa meta não é fazer, desculpem, mais uma seita ou mais um grupo religioso. A vossa meta é conduzir toda a humanidade a essa experiência de plenitude que já começou com a ressurreição de Jesus e que há de atingir a sua plenitude na sua última vinda. Padre Nélio, uma afirmação da centralidade de Jesus em todo o projeto de relação de Deus com cada povo. Sim. E para que a centralidade de Jesus não seja posta em causa, esta oração, que é um texto belíssimo, que poderia ser assumido como a nossa oração durante este tempo, que o Senhor nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecermos plenamente. Isto faz lembrar, por exemplo, a Salomão, que diante de Deus pede a Deus que lhe dê um coração sábio. E o que é o coração sábio? Um coração capaz de discernir bem e mal, e sabendo distinguir bem o que é o bem e o mal, optar e viver segundo o caminho do bem. Reparem que isto é importante porque o mal muitas vezes confunde-se com o bem.
o mal, o bem, o mal, peço desculpa, aparece sob a aparência de bem. E fazer este discernimento é, digamos assim, próprio dos homens que estão sintonizados com Deus. Discernir para cumprir a vontade de Deus. Intuir qual é a sua vontade para cumprir neste tempo. Mas que abra os olhos do nosso coração para que possamos ver. Nós sabemos que muitas vezes que o nosso olhar está subcarregado ou está fixado em coisas que não têm nada a ver com a centralidade de Jesus. Portanto, que o Senhor nos conceda um olhar límpido, capaz de focar Jesus como o centro das nossas vidas. Desafios que se emergem destes textos e que agradeço terem apresentado neste programa A Eclésia. E fica também esse convite para recordar os projetos de comunicação social que a Igreja Católica dinamiza, tanto a nível local como nacional, sentindo-se parte nessa missão de anunciar hoje através dos média. É esse o convite do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Votos de bom domingo, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.